Ele é um homem que nasceu com uma malformação, em que ele não tem nem os seus membros superiores bem formados e nem os membros inferiores. Então, o corpo dele é composto pela cabeça e pelo tronco. E ele precisa de ajuda para absolutamente tudo que ele vai fazer. Para levantar da cama quando ele acorda, para escovar os dentes, para tomar banho, para tomar o café da manhã, para fazer qualquer refeição, para fazer xixi, para fazer cocô, para tudo ele precisa de ajuda. E teve um momento lá no Método CIS que ele parou a fala dele assim e falou: "Você não tem problema. Você não tem nenhum problema. Se você tem alguma questão na sua vida que você precisa resolver, você tem 100% da capacidade para resolver isso. Você não tem nenhuma limitação para resolver os seus problemas. Se existe alguma condição, a gente é totalmente capaz, cognitivamente, de traçar as metas e objetivos para que aquilo seja resolvido. A forma com que a gente enxerga as coisas e os problemas dizem muito sobre a nossa inteligência emocional, né? E como a gente enxerga realmente o mundo à nossa volta. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou médica, ginecologista endócrina, especialista em tratamentos hormonais e emagrecimento. Porém, eu também sou entusiasta de autoconhecimento, sou uma leitora muito voraz e gosto muito de consumir conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e tem um conteúdo que eu trouxe algumas vezes aqui, vocês gostaram muito e ele voltou. Os Segredos da Mente Milionária. A gente vai falar hoje sobre mais um princípio da mente milionária que esse livro nos traz, que é muito rico, né? É rico. E eu quero falar mais sobre isso aqui com vocês, porque foram conteúdos que vocês gostaram bastante e vamos explorar mais, porque tem muito mais coisa aqui pra gente falar. Hoje a gente vai falar sobre o princípio que ele nos traz aqui como o arquivo da riqueza número 9. E esse arquivo diz: as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, e as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Não entenda pessoas ricas, pessoas abastadas financeiramente. Entenda pessoas ricas, ricas de si mesmo, que têm uma prosperidade em todas as áreas da sua vida, não necessariamente somente na área financeira. E aqui o pobre, as pessoas de mentalidade pobre, entenda as pessoas que têm uma mente pobre, né? Uma mente de escassez, uma mente escassa, certo? Não separando as pessoas como ricas e pobres pela questão financeira. Então vamos lá. Isso é uma questão muito sensível, assim, porque é, é totalmente individual e relacionada com a inteligência emocional da pessoa, a forma com que ela enxerga os problemas dela. Recentemente eu fiz um treinamento de inteligência emocional que se chama Método CIS. E lá a gente teve uma fala, uma palestra de um homem, ele tem uns 40 e poucos anos, eu acredito. O nome dele é Marcos Rossi. Ele é um homem que nasceu com uma malformação em que ele não tem nem os seus membros superiores bem formados e nem os membros inferiores. Então, o corpo dele é composto pela cabeça e pelo tronco, né? E ele precisa de ajuda para absolutamente tudo que ele vai fazer. Para levantar da cama quando ele acorda, para escovar os dentes, para tomar banho, para tomar o café da manhã, para fazer qualquer refeição, para fazer xixi, para fazer cocô, para tudo ele precisa de ajuda. E teve um momento lá no Método CIS que ele parou a fala dele assim e falou: "Você não tem problema. Você não tem nenhum problema. Se você tem alguma questão na sua vida que você precisa resolver, você tem 100% da capacidade para resolver isso. Você não tem nenhuma limitação para resolver os seus problemas. Se existe alguma condição, a gente é totalmente capaz, cognitivamente, de traçar as metas e objetivos para que aquilo seja resolvido, né? Então, a forma com que a gente enxerga as coisas e os problemas
dizem muito sobre sobre a nossa inteligência emocional, né? E como a gente enxerga realmente o mundo à nossa volta. Aqui tem uma passagem no livro que ele fala assim: o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu tamanho. Se você tem um problema grande, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. E isso também se correlaciona com a autoimagem, a autoavaliação, as suas crenças sobre si mesmo. Vamos pensar na questão financeira. Quando você cresce e é criada numa família que tem uma mentalidade mais escassa, isso não é para você, isso não é para nós, a nossa família não tem condição, você nunca vai ter isso porque a gente não tem condição. Isso é muito difícil para nós. Isso provavelmente vai reverberar na sua vida e você lá com seus muitos mais anos depois, isso ainda vai ser uma realidade para você. Por quê? Quando criança ou agora quando adulto mesmo, a gente vai ouvindo coisas, isso vai o que a gente ouve, o que a gente pensa, os pensamentos e as falas que a gente ouve, elas vão criando imagens, certo? Essas imagens são pensamentos, são imagens mentais que a gente cria. Quando você pensa férias, praia, você automaticamente já criou uma imagem na tua cabeça. Essas imagens, esses pensamentos geram sentimentos. E aí o sentimento vai ser bom ou ruim, dependendo de qual for a sua interpretação sobre aquela fala, certo? Ou sobre aquele pensamento. Esse sentimento gera memórias, né? E são coisas que a gente guarda. As memórias a gente guarda dentro da nossa cabeça. Né? Inicialmente no nosso consciente, ele é uma memória consciente, eu tenho consciência dela. Inconsciente, quando eu busco, ela vem. E subconsciente, que é o mais profundo da nossa mente, né? E essa memória gera crença, né? São a partir das memórias que nós criamos as nossas crenças. E quando a gente é criado dentro de uma casa, de um lar, tudo bem, muitas vezes um lar carente, um lar que não tem condição, né? E tá tudo bem, todo mundo passa por isso. Né? A gente vai criando memórias de que eu não posso, eu não tenho condição, vai ser muito difícil para mim, eu não tenho capacidade de fazer diferente, né? E isso nos torna pequenos. A gente se enxerga como pequeno. Consequentemente, qualquer coisa, da mais simples que seja na nossa vida, vai gerar um problema gigantesco. Né? Então, a forma também com que a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida, a gente interpreta isso como problema por como a gente se vê também. Loucura, né? Mas é verdade. Se for pensar, é verdade. Se for pensar, é verdade mesmo, né? Então, para que a gente tenha uma visão diferente do que é problema, a gente, antes disso, precisa rever a forma com que nós nos enxergamos, para que então a gente consiga se ver maior do que o problema. Cara, isso é só um negócio aí que a gente tem que resolver. O que fazer quando tem um problema na nossa frente? Traçar metas e objetivos para conseguir ultrapassar isso. O que a gente não resolve na vida? É só depois que morre, né? Antes, quando a gente tá vivo, a gente tem 100% de capacidade de resolver qualquer coisa. Às vezes vai ser um pouco mais trabalhoso, às vezes vai ser mais desafiador, às vezes a gente vai precisar de outras pessoas, porque sozinho também a gente não faz nada, né? Sozinho, sem gente, sem Deus principalmente. A gente sozinho é só mais um ali, né? Mas com a nossa capacidade mental sendo treinada, a gente tem total capacidade de traçar objetivos e formas pelas quais eu vou resolver aquele problema, né? Depois que eu fiz o método CIS, eles têm um livro grandão, que é o livrão, que eles vendem lá, para que a gente continue o treinamento em casa. E a cada capítulo ali, no final do capítulo, a gente tem um exercício para fazer.
E no final de cada capítulo também tem 2 perguntas. Quais fichas caem? Qual foi o insight que você tirou daquilo? E a segunda pergunta é: qual atitudes você decide tomar? Porque a ficha pode cair, o problema pode estar ali na tua frente. Se não for tomada nenhuma atitude, aí infelizmente esse problema não vai poder ser resolvido, né? Se a gente só sentar, ficar esperando, orar, a coisa mais válida e necessária, sentar, orar, falar para Deus qual é o seu problema, pelo que você está passando, apesar de ele já saber, já sabe, Deus já sabe, mas ele quer que a gente fale para ele. Jesus já sabia pelo que as pessoas estavam passando, mas ele perguntava: o que queres que eu faça? Ele quer que a gente peça. Então, sentar, ajoelhar, orar, pedir para Deus, mostrar para ele o que está acontecendo, e ele vai te dar as formas pelas quais você pode resolver. Só que se nada disso for colocado em prática, ficar esperando o mundo responder ali, o universo responder, isso não acontece, né? Não acontece. Exemplo. Se eu tô aqui no consultório com um mês super uau de muita paciente, muita gente procurando, buscando e tal, e eu tô super satisfeita com isso, mas eu não me adianto para que o mês que vem seja assim também, né? Eu não posso ficar sossegada, esperando acontecer, esperando que as pessoas venham até mim. Não, eu preciso tomar atitudes para ainda prospectar pacientes, para manter os pacientes comigo, né? Então, a gente não pode simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Se existe um problema, se existe um objetivo, uma meta de coisas para que a gente faça para superar esses problemas, isso precisa ser feito. Vamos ver aqui que tem mais uma frase que eu quero trazer aqui para vocês. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas está relacionado com algo que foi explicado antes. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Repito, em geral a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. Isso é uma coisa muito real. Tem uma frase que um dos meus mentores sempre fala. Quando acontece alguma coisa que sai um pouco do nosso controle, assim, e a gente tem que resolver, ele fala assim: você tem duas opções. Ou você chora, ou você vende lenço. O que a gente vai fazer? A gente tem que ser a pessoa que vende lenço. Pode estar ruim, pode ter saído fora do controle, pode estar num cenário assim que você não esperava estar. Mas aí você vai sentar a bunda na cadeira e ficar chorando, reclamando. O governo, o tempo, a época do ano, é a Copa. Até quando? É necessário tomar atitudes, tomar decisões. As coisas só vão mudar. Só vai haver evolução na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu relacionamento, se forem tomadas atitudes, decisões. Tem quem chore, tem quem venda lenço. Isso é genial, né? Eu acho isso genial. Tem vários outros princípios da riqueza aqui. Eu quero ainda trazer alguns outros para vocês. Alguns que a gente já conversou, que é sobre merecimento, sobre autorresponsabilidade. Esse livro é muito poderoso, é um livro muito rico. Então, esse aqui é bom, ó. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Cara, você já viu alguém criticando? Ai, tem uma Porsche, lógico, deve estar roubando. Cenas dos próximos capítulos. Mensagem que fica deste conteúdo. Se você tem alguma questão a ser resolvida,
Sente a sua bunda na cadeira, ajoelhe o seu joelho no chão, ore, silencie para deixar Deus falar com você, mostrar as formas com que Ele te entrega de resolver essas coisas. Esteja sensível aos sinais. Trace metas e objetivos claros e possíveis de serem feitos para resolver esse problema e coloque em prática. Decida fazer e faça. Certo? Bora começar então? Você não tem problemas. Você não tem problemas. Ó, um beijo. Até o próximo vídeo.